Caros irmãos e irmãs, a Santa Mãe Igreja, no dia de hoje, celebra o quinto domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito nos alegra em sabermos que na casa do Pai existem muitas moradas. Uma garantia que custou um preço altíssimo, a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a vitória sobre o pecado e a morte. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito. E é muito importante termos esta consciência de que existe um lugar, de que existe uma terra prometida, a Jerusalém Celeste. De um Deus que teve esta preocupação de se encarnar, de mostrar o caminho e se fazer o caminho na pessoa de seu Filho Jesus. Depois nós ouviremos as palavras de Jesus diante do questionamento de Tomé a respeito do caminho, e o Senhor dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe a morada eterna, existe o caminho, e Jesus se faz caminho. Existe também a porta. No discurso de Jesus sobre o bom pastor, ele deixou bem claro: eu sou a porta pela qual passarão as minhas ovelhas. Não basta eu ter esta consciência de que existe uma morada, se não sigo o caminho que precisa ser seguido, ou melhor, de ser acolhido, que é o próprio Cristo Senhor. Não basta termos consciência de que existe esta morada e não me esforçar para passar por esta porta, de entrar no próprio coração de Deus. Não para dificultar a nossa caminhada, mas para que tenhamos plena consciência. O Senhor também deixou dito que a porta é estreita, do sacrifício, da renúncia, das tribulações, mas que é necessário seguir os seus passos. Jesus fala também que ele iria preparar o lugar, e quando este lugar estivesse preparado, voltaria para levar os discípulos, mas sim também toda a humanidade, aqueles que se permitem, que se esforçam, que o acolhem. É vontade de Deus, assim ficou bem claro nas palavras de Jesus, quando dizia: voltarei e os levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. É vontade de Deus que estejamos aonde o seu Filho está, onde o seu Filho se encontra. E na realidade, enquanto Reino de Deus, aonde o seu Filho realiza as suas obras. Depois, Tomé, ouvir esse discurso de Jesus, que teria que voltar para o Pai, que existia uma morada, ele questionará o Mestre: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Meditando, eu imaginava a reação de Jesus diante deste questionamento de Tomé. Depois do pedido de Felipe também, que pedirá: mostra-nos seu Pai. É quase que quando alguém, embora já tenha dito, e a pessoa questiona a mesma realidade uma vez tão clara. Mas aqui também a gente pode perceber a paciência de Deus expressa na pessoa de seu Filho Jesus. Porque o que está por trás de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é o fato de que os discípulos caminhavam com o Mestre, mas ainda não tinham tomado a devida consciência de que estavam na presença de Deus.
que o Messias de fato era o enviado, o esperado, o Salvador. É quase que Jesus entendesse que não tivesse, digamos, tudo aquilo que ele fizera, não tivesse servido para nada, quase que isto. Mas a resposta de Jesus é importante para esclarecer a sua missão também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois acrescenta: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou nos coloquemos neste caminho, ou acolhemos esta verdade. Se caso contrário, não teremos vida em abundância. A vida por excelência, a eternidade. Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus já havia deixado muito claro que ele, o Pai, era apenas que as obras que ele realizava, eles realizavam em nome de seu Pai. É só que aqui há dificuldade de uma mentalidade de ter como Deus, como sempre, de fato precisa ser. Depois a gente vai entender esse desdobramento da Trindade, que pouco a pouco vai sendo construído. Depois o discurso de Jesus vai também se voltar para o Paráclito, para o Espírito Santo, e depois a comunidade cristã, os santos padres da igreja, vão tecer todo um discurso sistemático a respeito da Santíssima Trindade. Mas aqui a dificuldade é passar de uma mentalidade teocêntrica para cristocêntrica, não de uma maneira separada, mas em plena comunhão, como ele mesmo deixou vir. Eu e o Pai somos um. Tudo que realizas em nome do Pai. E Felipe dirá: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E a resposta de Jesus: há tanto tempo eu estou convosco, e não me conheces, Felipe. Quem me viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Esta indagação de Felipe, a de Tomé, também é muito presente na nossa caminhada de fé. Significa que o nosso coração ainda não se abriu de fato, a nossa inteligência para entendermos e para percebermos, para acolhermos a sua presença no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está presente na Eucaristia. Ele se faz presente na sua palavra, sempre atualizando a sua vontade. E olha, eu desejo que hoje, nesta liturgia, se torne tão evidente que é desejo do Pai, aonde o seu Filho estiver, esteja também todos nós. Mas ainda temos dificuldades para percebermos e acolhermos a sua presença. Enquanto realidade, comunidade de fé, pertencentes ao corpo místico e à igreja, uma linguagem paulina, vai nos apresentar, nós, como membros, mas na liturgia de hoje, a carta de São Pedro também apresentará uma outra imagem como pedras vivas. Pedras vivas que formam um edifício espiritual. Assim precisamos nos sentir. Todo cristão batizado precisa se sentir como pedras vivas, que precisam estar unidas para que este edifício possa ser erguido, construído. Mas nada adiantará se não tem um alicerce, uma base sólida, a pedra angular que é Jesus. Então todo projeto humano, espiritual, que não tem como princípio, como arquétipo, como base o próprio Deus, se desmorona, não se firma. Não tem como, digamos, transmitir segurança, e a nossa segurança está em Cristo Jesus. A
A pedra dos pedreiros que se rejeitaram tornou-se a pedra angular e se fez muito presente na vida de Jesus. Mas, que diante de tudo o que acontecera com ele, tornou-se, porque sempre foi, esta pedra fundamental. Como pedras vivas, precisamos nos sentir e nos comportarmos também dentro desta esfera eclesial. Jamais como pedra de tropeços, mas sim pedras que precisam estar sempre unidas para que de fato o projeto de Deus, a vontade de Deus se edifique em nossos corações e se expanda também a tantos outros corações que precisam desta firmeza, desta base, desta pedra angular. Como salmista, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.